Olá, olá, olá! Como é que está essa tarde de quinta-feira? Estou aqui aguardando minhas maravilhosas Vivi e Ju pra gente bater um papo sensacional hoje. Ó, a Ju já entrou. Eleonora, que estava com a gente na última live na terça-feira, que foi sensacional. Oi, Clara. Cadê Vivi? Cadê Vivi? Deixa eu mandar aqui o link pra ela. Ah, ele entrou bem quando eu mandei. Oi, Jéssica. Como é que está, baby? É, Vivi, deixa eu chamar a Ju aqui. Convidar. Oi. Oi! Boa tarde, meninas. Como vocês estão hoje? Boa tarde. Ai. Acho que é Vivi. esse o resumo. Ai. Vivi tá conseguindo ouvir direitinho a gente? Que da última vez deu um BOzinho, não foi Tô, no áudio? Ah, beleza. tô. Então, como pode melhorar? E o nosso tema de hoje, você está tentando esconder que é diferente. Eu acho que essa live vai trazer muitas coisas. Se você em algum momento se perguntou por que eu não posso ser igual a todo mundo, essa é a live para você. Vai mandando para a galera. E vou deixar vocês se apresentarem primeiro. Quem quer começar? Ju ou Vivi quer se apresentar primeiro? Para o ímpar. Eu posso começar. Bom, se eu soubesse quem eu sou, né, nesse momento, eu acho que eu nunca tive um período tão intenso de quem sou eu hoje, de verdade. Assim, isso está mudando a cada momento e é isso. Nesses 10 segundos, eu sou Juliana Dayan, sou facilitadora de barras, de processo corporal, praticante de SOP, de S, tradutora de Access, entre um monte de outras coisas mais aí. Então, nesses 10 segundos. E como pode melhorar ainda mais? Como pode melhorar? Meu nome é Vivian. Nesses 10 segundos, eu tô aqui. Yes. Tive uma pequena crise hoje, sensorial, sobrecarga e tudo mais. Enfim, acabei de sair dela, então eu tô aterrissando no corpo de volta. Mas eu sou facilitadora de barras, em Access, né? Sou facilitadora de barras, CFMW, praticante de processos corporais e SOP e mais alguma coisa que eu não me lembro. E é isso aí. E mais um monte de processos que eu não lembro agora. Nessa energia caótica desses 10 segundos. Então, esse assunto é o assunto aqui deste ser, deste corpo. Então, assim, ó, vamos. Basta pra Segura na mão de pra... Deus e vai. Exatamente. Vamos junto. Vamos juntos. Ai, que legal. E engraçado que eu tava conversando com a Vivi antes da live, que o jeitão que ela tá hoje, eu tava ontem. Eu recebi uma facilitação sensacional do Arthur Wood, que é um dos meus coordenadores, né, da equipe lá do Access de ligação. E foi muito engraçado, porque tipo, eu sou muito participativa nas reuniões, e ontem eu tava assim, tipo... Aí ele olhou pra mim e falou, Luiz, você tá acordada? Aí eu, tipo, eu tô aqui. Ele tá, vou conversar com você depois da reunião. E aí ele me deu uma super facilitada, assim, que eu, tipo, vou. Mas é bem interessante isso, né? Como essas coisas acontecem. E, bom, eu já meio que já comecei
Low. Não. Tem gente perguntando se foi só pra você. Não, tá todo. A energia tá caótica hoje. Tá Não é só. acontecendo. Ai, quanto espaço a gente Boas pode ser, aqui. né? Ah, eu acho que agora eu Yes. voltei. Eu voltei? Sim. Ok. Tô online no Instagram. Tá. É que o Pedro tava aqui. Você tá online no Instagram? Pra mim não tá notificando. Mas voltei. Aqui tá chovendo pra caramba em Maceió, então acho que a internet também tá oscilando um pouco por conta disso. Como pode melhorar? Mas como eu estava falando, Luísa Janauís, sou maceioense, sou alagoana, nordestina, e sou também facilitadora de bar de access, de facelift, CFMW, praticante de SOP, mais um monte de outros. Como a gente... pessoas aí um pouco diferentes. E como pode melhorar tudo isso? Hoje a gente vai bater esse papo, né, sobre você está tentando esconder que é diferente. E eu queria perguntar primeiro para nossa ilustríssima convidada, Ju, como que é isso para você? Assim, tipo, você sempre soube que era diferente? Você foi descobrindo com o tempo? E como é que foi isso para você de, tipo, tentar esconder? Enfim, 10 mil perguntas em uma só. Eu demorei um pouco para ter essa noção, assim, porque eu, quando era criança, eu era o que era considerado uma criança tímida. Então, eu não falava muito, claro, com as minhas amigas, nos momentos, assim, de intimidade, vamos dizer assim, estamos lá conversando, maravilhoso, mas na frente das pessoas eu tinha uma coisa, assim. Então, eu tava falando pra Vi até quando rolou o convite da live, a gente estava conversando um pouco sobre o tema, eu falei pra ela, eu sempre fui aquela pessoa que sabia as respostas na aula. Mas às vezes eu falava uma, às vezes eu não falava nenhuma, porque eu não queria ser aquela, não, tá se achando, ela sabe tudo. E até assim na faculdade também passei por coisas assim, do tipo, eu sei, mas não quero falar, porque eu não quero me destacar, sabe? Não quero ter todos os olhos voltados para mim. Isso sempre foi uma coisa meio desafiadora para mim, tipo, ser o centro das atenções. Então, aos poucos eu fui percebendo, né, essa coisa de muitas vezes quando eu falava que eu não sabia, na verdade eu sabia, mas eu não queria falar. E aí eu fui compreendendo que eu não sabia, porque eu falei tanto para mim mesmo que eu não sabia, que aí virou não sei, entendeu? Então é mais ou menos nessa linha, assim, a descoberta dessa diferença. E aí eu tinha uma coisa também de ficar, quando as pessoas me reconheciam por coisas em que eu era diferente, eu ficava assim, não, mas tipo, tentando justificar por que aquilo não era valioso, por que aquilo não era tão diferente assim. Então, um dos exemplos que eu lembrei aí, foi muito legal, desde que eu conversei com a Vi, as coisas começaram a vir à tona na minha cabeça. Então, eu morei em Israel por um ano e eu aprendi hebraico numa velocidade que as pessoas ficavam chocadas. E aí eu tentava justificar que não, é porque a minha tia me ensinou, não, é porque sei lá o quê, porque sei o que lá. E não realmente que eu tinha essa facilidade com idiomas, que eu sempre soube que eu tinha, mas eu não queria falar que eu tinha. Então, meio nessa, nessa salada aí. Que loucura. E realmente, né, você falando essa coisa dos idiomas, é uma coisa assim que as pessoas sempre falavam, né? Do inglês, por exemplo, comigo, né? Era muito isso, assim, tipo, eu não achava que era valioso. Tipo, pra mim era, tipo, ué, mas todo mundo fala inglês, não? Sabe? Então, realmente é uma coisa bem interessante. Às vezes a gente não reconhecer o quanto é valioso, né? O quanto são valiosas as nossas habilidades. E Vivi, fala aí. Eu acho que esse é o ponto principal, assim, a gente vai para um lugar de, não, mas não é nada, tipo, sabe quando alguém elogia alguma coisa, paguei R$ 10, tipo, aquela coisa assim, e eu fico realmente me questionando o que tem por trás disso, assim, né, qual é o valor de diminuir o valor, tipo assim, né, e não receber
o elogio, ou enfim, as benesses dessa coisa que é tão fácil, né? E aí é justamente um dos pontos que a gente fala bastante no Axis, né? O que é fácil para você que não é para os outros, né? Que tem um valor que pode ser pago, né? Para que você preste esse serviço para alguém. E é muito interessante isso, como a gente faz, né? Tipo, não é nada, foi rapidinho. Tipo, não, 5 minutos. Ah, eu faço para ti. Tipo assim. Uhum. Exatamente. E para mim, essa raiz de esconder isso é aquele poema que tem. A gente não tem medo do nosso fracasso, não sei o que, a gente tem medo do nosso brilho, do nosso... É tipo... Não é comigo, tchau! E eu tô achando muito interessante essa conversa, porque, assim, eu percebo que em alguns momentos da minha vida, assim, em algumas fases, sei lá, eu tive essa coisa do esconder. E, ao mesmo tempo, eu também tive umas fases que foi, tipo, foda-se. Tipo assim, eu quero mostrar mesmo. Tipo, eu não sou igual a vocês, sabe? Tipo, não, eu realmente sou Só que aí meio que foi pro oposto, né? Tipo, eu sou a diferentona, eu sou do contra, sei lá, como o pessoal fala aqui, né? E eu acho que, não 100%, mas de certa forma eu tô agora meio que navegando, assim, no equilíbrio disso. Tipo, tem algumas coisas que realmente eu faço, não, isso aqui é muito diferente, eu acho que a galera não vai receber isso aqui, eu tento esconder. E outras coisas que eu já tô, tipo, não, ok. Não vou também ficar mostrando, mas estou ok em mostrar isso, sabe? Como que vocês percebem isso? Eu acho que tem coisas e coisas. Tem coisas que são muito fáceis. Por exemplo, eu pintei o cabelo de rosa, azul, várias cores, arco-íris, várias cores, vários tempos. E a própria questão da roupa e da cor é uma coisa que eu sou super, tipo assim, eu sou diferente, tá tudo bem, não me incomodo em nada. Agora, tem coisas que, tipo assim, não, isso não, de jeito nenhum. Deixa eu guardar aqui só pra mim ou pra quem tá perto de mim, sabe? E, assim, cognitivamente, não sei dizer especificamente o que, mas vai muito daí das habilidades de X-Men mesmo, assim, né? De percepção de emoção, percepção de pensamento. Não é muito cognitivo, assim, mas mais essas habilidades não curriculares, como eu chamo, eu percebo que eu não. Deixa quieto, deixa abaixo. Deixa abaixo, adoro. Adorei também, acho que eu nunca tinha ouvido essa. Deixa abaixo. Tem Não, uma música, né? salto. Ah, qual? Não tem uma música? Deixa abaixo, que é um funk, sei lá. Conheço. Tem. Eu vou procurar depois. Ai. Vai, fala, Vivi. Não, se tem coisas que tu mostra mais facilmente, outras não. Tipo, esse aqui não é muito aceito, então não mostro. Ai, tem. E eu acho que é esse aprender a navegar mesmo, como vocês estavam falando, de tipo, tá, onde aqui eu tô querendo provar que eu sou diferente, porque também passei por isso em muitos momentos, assim, não, tipo, foda-se, eu sou diferente, e tchau. E o que, sei lá, negando o que talvez não fosse diferente, enfim, de um lugar de julgamento, assim mesmo, de tipo, ah, tá, eu sou diferente, e se você é igual a todo mundo, não serve. E onde eu tô tentando provar que eu sou diferente, onde realmente eu tô reconhecendo e usando as minhas capacidades ao meu favor. Então é uma linha aí que é pra gente explorar mesmo, e descobrir onde estão os limites disso e como realmente usar isso para criar algo mais grandioso, em vez de para diminuir alguém, ou para se diminuir, ou para se esconder, ou para tentar abafar o brilho do outro, enfim. Achar qual é essa mistura, né, que funciona. Com certeza. E eu tô achando muito engraçado, porque, tipo assim, estamos as três meio, tipo... enquanto cada uma vai falando, a gente vai conectando os pontos. E a gente fica, tipo... tá, e agora? A gente vai
Falar de quê? Eu acho que a gente tá, tipo, numa conversa mental aqui, nós três. A gente tem que lembrar que a gente da galera tá aqui participando da conversa também. E a ideia de chamar a Ju, assim, só ela, né? Porque as outras convidadas todas tinham filhos, né? E foi essa ideia, assim, do tipo, como é que é com as crianças e tal. E daí a ideia dessas próximas convidadas, que é a Ju e a Bianca, é tipo assim, você como adulta X-Men, como é? Uhum. E aí tá as três bugadas, tipo... Exatamente. Não, porque assim, vocês perceberam que são 3 adultas X-Men sem filhos. Olha, eu posso falar de uma perspectiva, assim, envolvendo criança, da perspectiva que eu tive enquanto professora, né? Eu fui professora de educação infantil por 5 anos e eu olho hoje, eu falo, cara, como teria sido diferente se eu tivesse tido as ferramentas de Axis antes ou durante esse período na escola. Porque às vezes eu enxergava coisas nas crianças que eu não sabia nomear e que elas não sabiam nomear, e a gente ficava ali se degladiando para tentar chegar em alguma coisa que funcionasse e não era, né? E aí, olhando hoje, nossa, se eu tivesse essa informação antes, né? Então, o que a gente pode ser também para as crianças, que não necessariamente são nossos filhos, né? Podem ser nossos sobrinhos, nossos alunos, nossos clientes, enfim, crianças que a gente encontre na rua, sei lá. O que a gente pode ser para essas crianças no sentido de um espaço em que elas percebam que elas não estão erradas e que elas têm essas capacidades e que elas podem mostrar isso, né? Então, para mim, isso tem sido uma pergunta constante, tipo, hoje em dia eu não estou mais na escola, então onde eu posso me infiltrar, vamos dizer assim, com esse espaço, com essa permissão que eu tenho hoje que eu não tinha na época que eu trabalhava na escola. E tu falou uma palavra que, para mim, é o centro, o epicentro do que funciona é permissão, é não julgamento. É tipo assim, quando eu descobri que existia um lugar sem julgamento, eu fiquei assim, é aí que eu quero morar, tipo assim. Porque eu sinto fisicamente o julgamento. O meu corpo sente a dor do julgamento. Então, estar com pessoas que estão julgando é, assim, desconfortável, não só energeticamente, como fisicamente. E aí, quando eu descobri que existe a permissão, né, onde tudo simplesmente só existe, não é julgado, só tá ali. Nossa! Isso que eu busquei minha vida inteira. Então, pessoas que não estão julgando, que não estão criticando, que não estão tentando mudar, né? E tem um facilitador que falava assim, permissão é... Como é que é quando seduz? É excitante, algo do tipo assim, né? Permissão é... Enfim, é nessa energia, né? E aí, daí ele falava assim, não faça isso com pessoas feias. Ups. Como é que chama? Tem uma palavra para isso? Não é sensual, mas tipo, é tipo no sentido de atrair mesmo, né? De tipo, da atração. Que a permissão é irresistível, atraente, irresistível, né? E para mim, assim, com os animais e com as crianças e com a natureza, obviamente, é esse espaço que a gente encontra, assim, né? E como a gente pode ser cada vez mais esse espaço, né? Quando eu percebo que eu tô com algum julgamento, tô percebendo o julgamento de alguém, é muito assim, ok, quanto espaço mais eu posso ser, quanto espaço mais eu posso ser. E, claro, devolver os julgamentos, enfim, mas a permissão enquanto modo de viver, sabe? Tipo, andar em permissão de qualquer coisa e espaço. Gente, é pra gente que é tão sensível. Quero que vocês compartilhem como é também pra vocês. Mas pra mim, né, que sou tão sensível, fisicamente sensível também aos julgamentos, é tipo assim, posso morar aí nesse lugar? E uma coisa que veio enquanto você estava falando sobre a permissão é inclusive a permissão com o julgamento. Porque ele não vai deixar de existir. E o que vai mudar a nossa perspectiva é como a gente escolhe ser com relação a ele. Então o julgamento tá aí, e aí? Tá interessante ponto de vista. Eu posso ter permissão e eu posso sacar que não é pessoal.
Exato. Aquela pessoa está julgando com base no que ela, no ponto de vista dela, no que ela está vivendo, e não necessariamente isso tem a ver comigo, por mais que seja, vamos dizer assim, direcionado para mim, né, em termos de fala ou de olhares, mas é o que está ali no mundo daquela pessoa, e whatever, isso é relevante? Não. Sim, e essa permissão com o julgamento. Exatamente, é ser a permissão, não importa com o que, né? Então, essa escolha de ser a permissão, realmente com qualquer coisa, né? E a gente teve aí umas coisas bem intensas ontem acontecendo no Brasil, né? E a gente captando também essas coisas e não entrar na polaridade disso, né? Tipo, ok, existe um para quê nisso. Mas, assim, o jeito de funcionar no mundo como permissão e escolher mais disso no mundo, sabe? É ser e escolher mais disso. Não porque o outro seja isso. Eu não sei se eu não estou muito linear e cognitiva. A gente está indo junto. Mas realmente, Vivi, essa coisa assim da permissão, e particularmente eu percebo que pra mim é muito mais fácil, às vezes, até ter permissão com o outro do que comigo. Né? Tipo, se eu vejo alguém que tá, assim, tendo alguma... Tá tendo um julgamento, seja sobre si, sobre mim, sobre o outro, ou que tá vivenciando alguma coisa ali, né? Tá passando por uma situação interessante e tal. Pra mim, particularmente, é muito mais fácil estar em permissão com aquela pessoa do que quando sou eu que estou naquela situação, sou eu que estou, né? Então, tipo, até ter permissão dos meus julgamentos sobre mim mesma, né? É um negócio meio louco, assim. Porque, tipo, às vezes a gente acha que estar em permissão tipo, tem um julgamento e aí eu vou repelir esse julgamento, mas aí eu não tô em permissão dele, né? Não é tipo, eu vou jogar esse julgamento fora, é tipo, ok, eu percebi que tem esse julgamento, né? E aí, se você não está em permissão dele, você não tem como mudar, né? Você fica ali no resistir, reagir e tal. Então, pra mim, assim, sempre foi uma coisa até, às vezes, exagerada, no sentido de, tipo, às vezes até confundir a permissão com a aceitação. E aí eu aceitava tudo de todo mundo, mas quando era comigo, eu era o pior ser humano da face da Terra, assim, não tem ninguém tão ruim quanto eu nisso aqui, sabe? Essa era a sensação. Para vocês também era assim? Ou ainda é assim? Eu passei por uma fase bem intensa. E assim, eu sempre fui super sensível e super chorona e super várias coisas desde criança. Só que, realmente, conforme mais eu faço Access, mais isso abre. E não só Access, né? A gente sabe que, na verdade, é sobre acessar mais consciência. Então, quanto mais tu acessa, mais sensível, tipo assim, mais tu tá percebendo. E aí chegou um espaço de eu, tipo assim, eu estou me dissolvendo, quem sou eu, não sei quem sou eu nesse rolê aqui. E aí ia para uns lugares muito de eu sou a pior pessoa, eu sou horrível, eu sou um perigo, eu sou um problema. Vinha muito essa coisa muito enraizada dos humanoides também, né? Da gente achar que temos algo terrível que a gente precisa esconder, porque esse algo terrível não pode ser revelado. E aí casa muito com o que a gente está falando aqui, né? De tá escondendo essa diferença, né? E que vamos lá, eu amo aquela frase do Day, né? Que a nossa diferença, o nosso brilho, o nosso poder, a nossa potência é a contribuição que a Terra requer, né? E justamente aquilo que a gente vem tentando esconder, abafar e não deixar que saia à tona, tipo assim. Porque a gente vai destruir o mundo? Porque a gente vai matar as pessoas? Nossa. Né? Sabe, quando você falou isso de destruir o mundo, Ju, eu lembrei de uma facilitação que a Bianca Navarro fez comigo num clube do livro do Como Se Tornar Dinheiro. Que aí, eu não lembro qual que era a pergunta, mas foi uma coisa eu lembro que a imagem mental que me veio foi literalmente eu pisando de salto alto nas pessoas. E aí,
Eu falei assim, eu lembro, eu tava exatamente aqui onde eu tô. E aí eu era pelo Zoom e tal. E eu falei assim, tipo, eu rindo, tipo, rindo. Só que eu falei assim, nossa, a imagem mental que me veio foi, tipo, pisando de salto alto nas pessoas. Que coisa horrível! Só que ao mesmo tempo rindo, sabe? Tipo, a minha cara não combinava com o que eu tava. Ela fez, será que tô horrível assim mesmo? Que você tá, tipo, gargalhando. E eu, tipo, mas eu não sei explicar. É que, tipo, não sei. Até agora eu não sei explicar, mas era, tipo, a energia desse negócio do poder. Só que a imagem mental disso era meio tipo, não, se eu fizer isso, eu vou machucar as pessoas. E, enfim, foi toda uma facilitação, todo um BO, assim, nesse sentido mesmo, de tipo, onde que eu tô associando o meu poder e a minha grandeza com fazer os outros menores ou pisar nos outros, tipo, como se uma coisa tivesse que acontecer para que a outra acontecesse também. E aí, como eu não queria machucar as pessoas, eu saía do salto, tipo isso, sabe? E é exatamente essa descrição da barra do poder, né? Aonde poder é poder contra alguém, é poder em cima de alguém. Poucos têm um poder em cima de outros, né? Sendo que não, a potência que temos e que somos e que todos são, né? Com certeza. Eu acho que muitas vezes eu me calei e eu me diminuí justamente por conta desse ponto. Eu queria esconder, porque na minha cabeça, se eu fosse aquilo tudo, eu ia machucar as pessoas. E é um ponto de vista muito de falta, né, que a gente alimenta com isso, porque a gente sendo, a gente convida os outros a serem também, e tem espaço para todo mundo, tem espaço infinito. Então, quanto a gente não diminui tudo fazendo isso também? Ah, não, eu não posso ser, porque aí eu vou machucar alguém, ou eu vou diminuir alguém, e aí aquela pessoa me vê desse tamanho, ela acha que ela tem que ser desse tamanho também, e a outra também, e aí fica todo mundo pequenininho lá quietinho. E aí, se a gente puder explodir, né? Tipo, vamos ser gigantes todo mundo. Nossa. É meio aquele negócio assim, tipo, você não tá esquisita, eu não tô esquisita, mas aí eu acho que você tá esquisita comigo, aí você começa a achar que eu tô esquisita com você, e aí no final fica esquisito, só que no começo ninguém tava esquisito. Eu acho que é mais ou menos esse mesmo princípio, tipo, ah não, eu só vou crescer até aqui porque o fulano tá aqui e aí eu não quero passar dele. E aí, tipo, o fulano também não quer crescer porque ele não quer passar de mim, e aí nenhum dos dois cresce. Eu acho que talvez seja o mesmo princípio. Sim, e aí é uma coisa muito legal que a gente vê, assim, trabalhando em Axis e nas classes, que é esse conceito que eles chamam de leapfrog, né? Que é o pula, eu traduzo pelo menos como pula-cela, que é aquela brincadeira que você passa na frente do outro, daí o outro passa na sua frente, daí você vai sobrecriando, né? Você vai aumentando em vez de diminuir. E sem essa coisa da competição. Então, eu vou um pouco mais pra frente, aí você se inspira e vai mais pra frente, aí eu me inspiro de novo, eu vou mais pra frente, tipo, uau! E isso que faz realmente, né, a gente expandir, crescer em todo mundo, e não precisando, tipo, afogar o outro para poder passar na frente dele. Que às vezes é a visão que a gente tem de que se a gente for o que a gente é, a gente vai fazer isso com os outros, né, deixar eles para trás. Na verdade, não é essa a ideia, tipo, vamos! Se a pessoa escolher. Eu gostei muito, Ju, que tu trouxe esse ponto de vista da falta, né? E que meio que resumiu tudo isso que veio depois, né? O poder como algo que poucos acessam e acessam sobre alguém. Então, tem que ter alguém embaixo para alguém estar em cima. Então, quem são aqueles que vão ficar embaixo se eu ficar em cima? Né? Então, assim, tá, mas eu não quero. Né? Vamos todo mundo junto. Aquela coisa bem aquariana, assim, né? E acho que é uma chave mesmo, esse ponto de vista da falta e do poder sobre alguém, né? E aí, lembrando, barra de poder aí, já no começo ali do puxão de energia. Primeiro Não é segundo de uma sessão de barras. exato. Com certeza. E
E o quanto, eu acho que, né, trazendo aqui para coisa do se esconder, em conversas assim que eu tive com algumas pessoas recentemente, quando eu me abria, às vezes, para falar sobre uma coisa que antes eu escondia, aí apareciam várias pessoas ali que, tipo, eu também tenho isso, eu também. E também elas também nunca tinham falado sobre isso. Então, o quanto, né, que o nosso esconder é aquilo que a gente falou, né? Também tá contribuindo para que as outras pessoas se escondam. E às vezes isso eu fico perguntando, tipo, será que é tão diferente assim? Ou a gente é só, ou sei lá, só tem pessoas que são melhores até do que a gente de esconder isso, sabe? Tipo, às vezes eu tenho uma amiga que ela falava assim, o mundo é bi, tipo. Aí eu fiquei pensando, será que o mundo é divergente e a gente que, tipo, esconde, né? Eu Acho que é super meu concordo. princípio, assim. Super concordo com esse ponto de vista. A Aline concorda. De que eu acho que não existe normal. O normal é só uma coisa que disseram e botaram tipo um parâmetro, tu tem que chegar aqui, mas ninguém chega, na verdade. Porque, né, sabe aquele negócio de perto, todo mundo é louco, tipo assim? É muito. Cada pessoa se sente muito diferente. E aí tem umas que estão tentando provar, olha como eu sou diferente, e tem outras que simplesmente são, mas estão ali quietinhas. Então, eu tenho essa consciência também de que todo mundo é muito diferente, só que como existe esse padrão, tipo, esperado, digamos assim, ninguém se encaixa, então todo mundo se sente muito diferente, né? E se todo Ninguém se mundo encaixa e pudesse. fica tentando fingir que encaixa, né? E aí a gente não enxerga tanto essas aberrações que a gente é, vamos dizer assim, né? Que todo mundo é, na verdade. E aí tem alguns que vão lá e passam disso, né? Como os cantores, assim, que eu acho que a parte artística tem mais uma permissão da sociedade de ser diferente, assim, um apoio, né? Tipo, o artista vai lá e faz várias coisas super malucas e todo mundo, né? Então, eu acho que eu sou muito da coisa da arte, assim, né? Como expressão, como eu vejo a beleza que a pessoa consegue se permitir ser e transmitir quando ela tá sendo, né? Ou tá no palco, ou tá criando e por favor, né? Mais disso, assim, dessa Ser genuíno. genuinidade. Autenticidade. Realmente. E você falou do lado artístico, assim, e é engraçado, porque quando é o artista ou quando é o outro de forma geral, a gente tende a aplaudir, né? Mas, tipo assim, é como se realmente se a gente desse a permissão para uma certa galera de, tipo, você pode fazer isso. Eu fazer isso jamais. Eu lembro, tipo, uma coisa que na época foi bem chocante, assim, que a Lady Gaga, não sei quantos mil anos atrás, foi para um red carpet com um vestido todo feito de carne. E aí ficou todo mundo, tipo assim, chocadíssimo, né? Tipo, eu nunca... Eu acho que eu não conseguiria, porque a textura e o cheiro eu ia vomitar. Mas tipo assim, né? Nesse sentido de, tipo, ela pode e o resto das pessoas não, né? Tem que ter realmente até um certo nível de permissão mesmo para si, né? Para fazer um negócio desse, assim. E realmente, acho que artistas, de forma geral, têm um pouco de... Não sei se necessariamente é permissão, mas talvez, assim, de tipo... Eles vão meio pro lado do eu tenho que ser diferente para me destacar, né? Tipo, porque o artista, se a gente for pensar, tipo... quem é que faz sucesso hoje? É quem tá diferente da média. Se for igual a todos os outros, geralmente não faz tanto sucesso assim, né? Então, é meio que o oposto do que a gente tem de uma pessoa comum, assim, né? Tipo, é um padrão também, mas é só um padrão diferente. Tipo, o padrão da pessoa comum é um e o padrão do artista é outro, sei lá. Tá fazendo sentido o que eu tô falando?
Adorei o padrão diferente. Não, mas é que, tipo assim, sei lá, sei lá, a regra que sei lá, um contador tem que seguir não é a mesma que um ator tem que seguir. Tipo, os dois têm que seguir regras, só que são regras diferentes uma da outra. Foi meio que isso que eu quis dizer, sabe? E é meio que isso, no meio artístico o padrão é ser diferente. Meio, né? Meio louco. E é muito engraçado porque eu fiz teatro na escola, eu cheguei a fazer faculdade de teatro, mas não terminei. E tem muito essa coisa, né, de como eu vou mostrar que eu sou diferente no meio artístico, né? E no dia a dia, assim, da maioria das pessoas, é tipo, como eu vou mostrar que eu sou igual a todo mundo? Tem um valor, né, no passar desapercebido que eu percebo, assim, dentro disso que a gente está trazendo, né, não do artista. Tem um valor do tipo, não, deixa eu, tipo assim, eu sou só mais um ali naquele mundão, né? E não que isso seja o que a gente deve buscar, tipo assim, mas tem uma força nisso, né? Tipo, não, deixa eu ficar escondidinho aqui. E qual é a pira disso, né? Qual é o perigo disso? Qual é a insanidade disso? Já pensou se Gary Douglas e Dan Heer decidissem que eles queriam ficar escondidinhos e, tipo, ser igual a todo mundo? A gente não teria Axis, gente, que horror! Pois é, imagina só. Conhecia. Tem essa também. A gente não ia ser desconhecido, né? Porque. Hum. Pois é. Nossa, E não, aí, agora me deu dicas. eu não sei vocês, mas eu buguei agora. Eu fiquei, gente, meu Deus, um mundo sem Axis. Me deu uma bugada aqui. É. Seria, no mínimo, bem mais sem graça no meu ponto de vista, né? Com certeza. Nossa, as conexões. Eu fico parando assim, tipo, a minha vida antes de Axis e as pessoas que eu conheci a partir de Axis, né? Através de Axis. Nossa, eu não ia conhecer tanta gente. Que são as pessoas que, atualmente, são as pessoas acho que mais presentes, assim, na minha vida. São pessoas que eu conheci através de Axis. Tipo, eu literalmente buguei agora. Então, dicas aí, gurias, para as pessoas pararem de se esconder, pararem de esconder sua diferença. Vai. Eu acho que a gente pode fazer um pouco essa brincadeira, né? De como seria se não tivesse Axis e partir para, tipo, o futuro, né? Como seria se cada vez mais de nós mostrássemos a nossa diferença? Tipo, o que aconteceria com o mundo, né, daqui a, sei lá, 30 anos? Se a gente conseguisse, não conseguisse, não é uma linha de chegada, né? Mas se a gente se permitisse se mostrar mais e trazer mais da nossa diferença, assim do jeito que ela é, sem precisar provar nada, tipo, tô aqui. Só de ser eu e estar aqui, eu sou diferente e é isso aí. Sim. Mais possível. Eu acho que uma das coisas que a gente mencionou bastante, né, foi a tal da permissão, né, de se permitir ser diferente. E particularmente para mim, assim, ter uma rede de apoio no sentido de ter outras pessoas que estão nessa permissão é sensacional, né? Tipo, como eu falei de ontem. Ontem eu tava mega bugada. E aí teve uma pessoa que foi lá e percebeu e veio falar comigo. E foi uma conversa rápida, mas que transformou o restante do meu dia e da minha semana, com certeza. Porque eu acho que se eu não tivesse parado ali naquele momento para olhar para isso, provavelmente eu ainda estaria naquele espaço. Então, assim, para mim, conhecer essas pessoas foi fundamental e se você não tem essas pessoas na sua vida que estão dispostas ali a olhar para você nesse sentido do não julgamento e do tipo, vamos juntos, vamos ser diferentes juntos, sei lá. Eu acho que um bom começo é, tipo, meio que procurar essa galera, assim, procurar a sua tribo, não no sentido de, tipo, eu tenho que achar essas pessoas e eu só vou conseguir se alguém vier comigo, mas
de tipo, facilita a tua vida você ter alguém que te apoia. E as classes de Access são maravilhosas para conhecer essas pessoas. Vocês estavam falando e eu estava pensando na vulnerabilidade, assim, né? A vulnerabilidade tem uma coisa de má identificação, como ser fraco, né? Tipo assim, o caramujo que tirou a casquinha ali, a casinha e ficou só só a lesma toda molenga, né? E não é isso, né? Vulnerabilidade é justamente esse baixar barreiras e tipo, essa sou eu inteiro, né? E essa sou eu não quer dizer essa sou eu e tu bota tudo aquilo em cima da pessoa, não. Tipo assim, essa sou eu. Recebe aí a parte que tu quiser, a parte que tu não quiser, né? Tipo assim, simplesmente a vulnerabilidade de permitir, né? E agora, olha, a Vivi entrou. Acabei de me lembrar que uma das coisas que eu escolhi para o meu ano era permitir que as pessoas me vejam mais. Por que eu tava tão bugada, né? Por que será? Foi essa minha escolha maravilhosa do início do ano. Eu conheci o Axis há algum tempo e até hoje não tive coragem de aplicar em alguém. Creio que seja por medo do julgamento e aceitação das pessoas. Andréia. Dicas para Andréia, gurias. Ai, só vai. E vai sem tentar, tipo, entregar para a pessoa tudo que você enxerga e percebe que é Axis. Só, eu aprendi essa técnica aqui, que relaxa, alivia o estresse, não sei o quê. Posso fazer em você? Tipo, despretensioso, assim. E um dia, se você perceber que a pessoa pode receber mais que isso, você entrega mais que isso e espera ela te perguntar. Às vezes a gente fica querendo, e eu passei muito por isso no começo, né? Tipo, conheci esse negócio maravilhoso aqui, eu preciso falar pra todo mundo, e não sei o que, não sei o que lá. E as pessoas ficavam olhando na minha cara, tipo... que é isso? E aí, aos poucos, a gente vai começando a relaxar com isso, né? Então, legal, você quer receber isso? Você não quer? Você escolhe, você não escolhe? Sem essa pressão de, tipo, eu tenho que pegar essa coisa maravilhosa que eu descobri que está revolucionando o meu mundo e jogar como uma bomba na vida das pessoas. Pode ser uma unha se a pessoa estiver disposta a receber. E eu acho que é interessante isso, porque geralmente, não só com Axis, com tudo, assim, eu acho que a maioria das pessoas vão pro 8 ou 80. Tipo, ou eu faço isso e, tipo, não, é só pra mim, eu não vou falar pra ninguém, tipo, e eu vou ficar com vergonha se alguém descobrir que eu gosto desses negócios meio maluco. E tem o outro lado, que é, tipo, meu Deus, o mundo precisa saber disso! E aí você quer falar para todo mundo sobre isso e você quer falar sobre isso o tempo todo e meio que é o único assunto. Né? Só um pouquinho de hiperfoco, né? Que você quer falar isso para todo mundo. Então, onde que, né, tem, sei lá, acho que é de fazer perguntas mesmo. Tipo, essa pessoa é uma pessoa que gostaria de saber mais sobre Axis? Tipo, se eu falar, né, uma pergunta maravilhosa, se eu falar para essa pessoa sobre Axis, como vai estar a minha vida daqui a 20 anos? Sei lá, se eu oferecer uma sessão de barras para essa pessoa, como é que vai estar a minha vida daqui a 20 anos? Né? E o fazer perguntas é uma coisa que a gente tem a tendência a, tipo assim, a gente sabe que é uma ferramenta grandiosa, mas quando tem um negócio ali que trava, às vezes a gente esquece que existe essa ferramenta. Né? Então, faz perguntas. E outra coisa também, às vezes, se você ainda não está pronta para, sei lá, falar com outras pessoas que ainda não conhecem Axis, você pode começar trocando barras com outros praticantes. Para você se sentir segura com você, com a ferramenta, para você receber também da ferramenta e aí abrir para outras pessoas que ainda não conhecem Axis. Tem várias pessoas se propondo a trocar aqui com ela, ó. Sim, que delícia, hein, gente? Goiânia, isso é tão precioso. Isso é tão precioso, né, a gente poder trocar, porque eu moro numa cidade desse tamanho, assim, Pinhalzinho, interior de São Paulo. E quando eu vim pra cá, eu fiquei, nossa, será que tem alguém que faz barras? Será que alguém faz barras para poder trocar?
E eu demorei um ano para achar uma pessoa, né? E achei de um jeito totalmente aleatório. Eu continuava indo para São Paulo fazer minhas coisas, trocava quando eu ia para lá. E quando eu encontrei essa pessoa aqui, foi uma revolução, assim, porque a gente começou a trocar. E ela fazia muito tempo que não praticava, que não recebia, na verdade. Ela faz barras em clientes dela, mas fazia muito tempo que ela não recebia. Então, tá sendo uma troca tão gostosa. E é isso, a gente tem aqui duas. E aí, enfim, o que mais é possível, né? Quem mais que a gente pode encontrar e quem mais que a gente pode convidar para isso? Começando de onde você está, né? E a minha dica sobre barras, né, é se divertir realmente com isso, assim, sabe? Tipo, pega uma criança, sabe? Bota ela vendo desenho ali, tipo, deixa eu ver como é que é, sabe? Cada cabeça é diferente, então, como é que eu sinto o dedo nessa cabeça? Como é que a minha mão encaixa nessa outra, sabe? Vai para esse espaço da curiosidade, da brincadeira, da coisa. E a gente, né, eu ensino muito para os meus alunos e a gente tudo ama cabeças novas, né? Então tem pessoas novas na troca, vem aqui comigo. Justamente porque, né, quando a gente está correndo barra, está limpando os nossos pontos de vista em comum. Então, quem é essa pessoa nova que chegou, trazendo essa energia nova, essa mudança? E até eu estava falando hoje com uma amiga, a gente está saindo totalmente do assunto, mas, gente, é isso aí. Eu tava falando com uma amiga, a gente se aproximou em agosto do ano passado, e aí ela fez a classe de barras comigo, a gente trocou um monte de barras, um monte de processo verbal. E aí, hoje, estamos as duas vivendo coisas muito parecidas, né? Que eram coisas que não existiam em agosto do ano passado. Eu falei pra ela hoje, né? Que legal, né? Nós duas mudamos drasticamente duas áreas da vida, assim, para coisas muito parecidas pelo fato de trocarmos muito, né? Então, quanta coisa a gente tem em comum quando a gente se aproxima de uma pessoa nova, e aí correndo barras juntas, fazendo processo, enfim, perguntas e observando, e na vulnerabilidade de mostrar quem se é, né? E nesse caso é uma amizade, mas enfim, como a gente pode sobrecriar isso para muito mais gente, né, Vivian? E a gente poder observar isso que criou, né? Então, de agosto para abril, quanto tempo a gente passou juntas e trocando. Agora cada uma tá. A gente não tá mais tão perto, tipo assim, mas tá cada uma vivendo coisas que mudaram drasticamente, ampliaram drasticamente, assim. Então, quanto a gente pode mudar nessa brincadeira de correr barra, sabe? Para mim, ela tem muito uma coisa do tipo, vem aqui, bota a cabeça aqui, vamos ver o que tem aí, sabe? Do que essa seriedade do tipo, tenho que entregar a melhor sessão do mundo, e a pessoa tem que sair com a vida resolvida. Não é sobre isso, até porque não tá no nosso poder, né? Tá na escolha da pessoa. Então, sim, quão mais diferente a gente pode ser tocando cabeças. Yay! Me dá aqui sua cabeça. Exatamente. E pegando esse gancho, né, do quão diferente nós podemos ser, sabe uma coisa que eu tava pensando um pouco antes de entrar aqui na live? Foi, tipo, antes de entrar na live, eu tava fazendo ligações para Axis, né? E aí a gente tem um documento lá, né, com as informações, com o telefone da pessoa para ligar e tal. E aí eu comecei a observar como que eu faço esse negócio, tipo assim, de ligar, sabe? E aí, tipo, eu não tenho uma lista lá de pessoas, eu não tenho necessariamente que ligar naquela ordem. E aí eu meio que criei uma ordem na minha cabeça que para as outras pessoas parece aleatória, mas na minha cabeça faz total sentido. E é tipo assim, tem, sei lá, tem 3 nomes aqui. Aí essa pessoa já ligaram, essa do meio não ligaram ainda. Eu tenho que ligar para essa pessoa do meio. Tipo, sabe? Porque na minha cabeça, tipo, é aquela pessoa. Sabe? Tem uns negócios, eu falei assim, gente, a frase que me veio na cabeça, eu falei, eu tenho até que falar sobre isso na live, e aí eu esqueci, e agora você falou do diferente, eu lembrei. Tipo, existe uma ordem no meu caos, mas só eu sei as regras. É tipo isso. Então, tipo, pra mim faz sentido. Se alguém olhar de fora, não vai fazer o menor sentido o que eu tô fazendo. E eu acho que é bem isso, assim, o ser diferente, né? É tipo, é aquele negócio que funciona pra gente. E não necessariamente vai funcionar pro outro, e não necessariamente o outro vai entender, mas pra gente aquilo funciona.
funciona. E o negócio do esconder é que às vezes, tipo, a gente vê que não são, as outras pessoas não fazem daquele jeito que a gente faz, e aí, por se fazer de errado, a gente faz, então eu vou esconder que eu não faço assim igual a eles, sabe? Que vocês percebem sobre isso? Vem uma coisa assim de, tipo, às vezes olhar e falar, nossa, mas não é todo mundo que faz assim? É. De um jeito aí eu olho, nossa, mas não é todo mundo que faz assim também? Então isso ninguém precisa estar errado, né? São só jeitos da gente fazer as coisas e da gente ser as coisas. Ainda, no fim de tudo, ainda é sobre o certo e errado, né? O quanto que a gente está tentando provar que está certo ou o quanto que a gente está tentando provar que está errado, né? Só eu acho que eu vou ter que olhar para muitas coisas assim na minha vida depois dessa live. Vocês que estão assistindo a gente, caiu alguma ficha para vocês aí também? Boa pergunta. A gente tá aqui às 3, tipo... E vocês? Oi, gente! Devagar. Como pode ser mais divertido? Pode ser mais divertido. Pergunta que me veio. Você quer falar alguma coisa, Vivi? Não, só pedir realmente para as pessoas escreverem comentários pra gente ao vivo, pra gente saber, a gente matou vocês. A gente tirou o cérebro de vocês. 45 minutos de live. Ai, gente, se vocês quiserem mandar uns comentários. A gente tá aqui. A gente não tá com o cérebro, o tic-teco não tá muito. Vocês percebem disso, mas a pergunta que me veio aqui foi tipo assim, com relação a essas diferenças, né? O que você percebe que é diferente. Como que vocês normalmente lidam com isso? E se, tipo, Access fez vocês lidarem com isso de uma forma diferente? O que mudou? Eu acho que para mim o que mais mudou foi a facilidade de reconhecer realmente a diferença e que é só diferença, né? Não é o que a gente estava falando, não é certo, não é errado, enfim. Acho que foi o que mais mudou mesmo. Para mim tem uma coisa dessa permissão de ser diferente, fazer as coisas diferentes, pensar diferente, escolher diferente, mas ainda tem uma coisa do eu posso ser tudo isso, mas aqui. Aqui assim. Não lá, fora. Como se a internet não fosse fora, mas tipo assim, é controle também, né? É uma coisa restrita de até onde vai essa coisa que é tão diferente. Então, a vulnerabilidade, ela é uma coisa mais, tipo assim, sabe, menorzinha aqui nas pessoas mais de perto, né? A permissão de mostrar algumas coisas. Então, tipo, tem um sim tudo certo com isso, mas até aqui. A partir daqui é perigoso. Né? Perigoso a nível a nível físico, tipo assim. E olha que interessante, eu me lembrei agora que o meu primeiro fundamento com a Patrícia Gonçalves foi justamente essa facilitação. Eu não conseguia gravar vídeo, não conseguia, né, me mostrar, assim. E aí me veio uma memória da infância, enfim. E é a mesma coisa de uma espiral acima, agora num nível um pouco maior, assim, né? É perigoso. Então, ainda existe isso no universo, assim, né? Nossa, é porque eu lembrei de uma coisa com você falando com isso de gravar vídeo, não sei o quê, que para mim ainda me buga. Eu já percebi isso muitas vezes, mas é tipo, cada vez eu me surpreendo com isso, porque
Eu odiava a minha voz. Odiava. Eu gravava, eu gostava muito de cantar quando eu era adolescente, criança, assim, às vezes eu gravava, e quando eu escutava, eu odiava a minha voz gravada. Eu não deixava recado em secretária eletrônica, eu tinha uma pira de escutar a minha voz gravada. Eu odiava aquilo, eu achava a coisa mais horrível do mundo. E aí, quando eu comecei a traduzir, que eu tinha às vezes que escutar para ver tipo, como tinha ficado aquilo, se eu tinha que ajustar alguma coisa, isso foi dissolvendo. E aí, hoje, eu recebo pessoas, tipo, falando, nossa, eu gosto tanto de escutar a sua voz. Então, é tipo aquela coisa que a gente acha mais horrível sobre a gente, que a gente acha que a gente não pode mostrar e que aquilo é ruim, que aquilo é errado, feio, sei lá. Às vezes é a coisa pela que as pessoas vão agradecer a gente depois. Tipo, e eu me surpreendo muito ainda com isso, assim, de tipo, de como isso mudou e de receber esses feedbacks, assim, de nossa, eu adoro quando é você traduzindo. Eu fico, tipo, é meio aquela coisa assim do reconhecimento que a gente estava falando lá atrás, quando alguém reconhece alguma coisa que é legal sobre a gente, que a gente fica tipo, tentando justificar e falando que não. É esse negócio, assim, me dá um tipo, hã? Hoje em Bug, dia. né? Tipo, deu um bug no sistema. Né? E Nossa, peraí, isso aí não era horrível? eu sou uma dessas pessoas que gosta muito da sua voz. Eu também, por isso que eu fiz uma careta. Eu, como assim eu não gosto da tua voz? Tipo assim. Já mudou bastante. Mas era bem isso, assim, era uma coisa tipo, não vou escutar. No começo, quando eu comecei a traduzir, era tipo, eu tenho que escutar só pra ver se não passou aquele barulho lá que é com. E aí foi tipo, foi dissolvendo. Que legal. Que legal. O pessoal comentou aqui. E como seria sermos diferentes com total facilidade, alegria e glória? A diferença é apenas um interessante ponto de vista. Permitimos ser diferentes, sendo nós, sendo o convite da elegância da criação sem esforço. Então, eles estão vivos, gente. Eles estão vivos. Eles estão vivos. Estão participando aqui, estão conseguindo entender esse emaranhado de perguntas e respostas que a gente criou aqui. E de bugs, e de downloads, e de insights, e sei lá mais o que veio aqui. Eu fiz uma pergunta para vocês, e eu ouvi vocês falando e vocês conversando, e agora nem eu mesma lembro mais qual foi a pergunta que eu fiz. Gente, vocês poderiam me perguntar qual foi a pergunta que eu fiz para vocês, para eu poder... Eu tava pensando nisso, porque eu queria que tu respondesse também, mas eu não lembro a pergunta. Como que lida, eu acho, né? Como que lida com o ser diferente se mudou depois do Axis? Pelo menos que eu perguntei. Era algo nessa linha. Eu não sei se era exatamente isso, mas era mais ou menos isso. Assim, pra mim, particularmente, antes de Axis, e bem na hora que eu tô falando, aparece um helicóptero. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas tem um helicóptero na minha janela. Antes de Axis, como eu falei, né? Eu ia para os opostos, assim. Eu tive as fases em que eu fazia de tudo para fingir que eu não era diferente. E literalmente eu era muito boa, assim, em copiar as pessoas. Eu tenho um exemplo muito bom disso. Quando eu tinha 15 anos, eu me mudei meio que de última hora, assim, para Minas Gerais. A família da minha mãe mora em Minas Gerais. E em Juiz de Fora, que é quase Rio, né? Juiz de Fora é quase Rio de Janeiro. Mas, enfim, ainda é Minas Gerais. E aí, eu tava, tipo, de férias da escola aqui. E no mês seguinte, eu já estava estudando em Minas Gerais. Tipo, foi muito rápido. Coisa de uma semana, minha mãe falou, você vai morar com seu tio. E aí... Quando eu cheguei lá, tipo, o sotaque, né? Hoje meu sotaque é bem misturado, mas na época eu tinha um sotaque bem mais forte, assim, nordestinão. E aí todo mundo falava do meu sotaque, todo mundo ria do meu sotaque, todo mundo, sabe? E aí eu lembro que meu primo, né? Eu fui morar com meu tio e meu primo tinha acho que uns 4 anos na época. E aí ele me perguntou na maior inocência, tipo assim, Plima, ele não falava prima ainda, é tipo Plima mesmo, sabe? Plima, por que você fala engraçado? E aí eu
brinquei com ele, falei, porque eu moro em outra parte, eu morava em outra parte do país, né? Enfim, expliquei pra ele. E aí deu, tipo, sei lá, uns 2, 3 meses que eu tava lá, e aí ele puxou, assim, eu lembro da cena porque foi muito engraçado. Eu tava falando alguma coisa e ele puxou, assim, minha roupa e falou, Clima, por que você não fala mais enlaçado? Porque, tipo, eu mimetizei o sotaque muito rápido, mas muito rápido. E eu tinha... E eu sei que isso é uma habilidade que eu ainda tenho, só que hoje eu faço de forma mais consciente. É muito mais para criar um rapport, às vezes, uma conexão com uma pessoa ali, uma coisa, né? Um pouquinho da manipulação, enfim. Mas hoje eu ainda faço isso de uma forma mais diferente. Antes era tipo, eu vou copiar você para você não ver o quão diferente de você eu sou, sabe? E aí teve a fase que era tipo, foda-se, né? Que era tipo, o quão diferente eu posso ser de todo mundo. Se tá todo mundo fazendo isso, eu vou fazer aquilo. Se tá todo mundo ouvindo banda X, eu vou ouvir banda Y. Se tá todo mundo indo no McDonald's, eu vou comer no Burger King, sei lá. Eu acho que foi muito mais um olhar de o que funciona para mim. Independente de é o que todo mundo está fazendo ou é completamente diferente do que todo mundo está fazendo. Eu acho que foi muito mais esse espaço de o que funciona para mim. E claro, né, não é 100%, ainda tem os momentos que a gente dá uma escondida, ainda tem os momentos que a gente dá uma revoltada, mas de forma geral é muito mais essa pergunta, assim, de não fazer isso significante. Sabe? Eu não escolho mais por ser diferente ou por ser igual. É pelo que vai criar mais ou pelo que vai funcionar para mim. Acho que essa foi a maior diferença. E eu acho que a gente tá tão bugada e já tá aqui 1 hora. Vamos... Bom, para quem não sabe, a gente está fazendo uma série de lives, né? Eu e a Vivi com várias convidadas e a Ju maravilhosa está sendo a nossa, o quê? 4ª convidada dessa série, eu acho? Eu acho que essa é a nossa 4ª live. Então, as outras lives estão salvas no meu perfil, estão salvas no perfil do Sol de Casa 7, estão no YouTube da Vivi, no canal do YouTube da Vivi. Se vocês não assistiram as outras lives, assistam, porque cada uma... Tem umas que a gente tá menos bugada que essa, eu prometo. Tem outras que talvez a gente esteja mais bugada, aí você vê qual que você tá a fim de assistir. Qual que é a energia do dia? Qualquer energia do dia. E segunda-feira, dia 10, a gente vai fazer uma intro, uma classe online, né, chamada Então, Você é um Peixe, que é baseada no livro Você Ensinaria um Peixe a Subir em uma Árvore, da Anne Maxwell, Dr. Dan Heer, Gary Douglas, acho que são eles 3, né, que escrevem, falando justamente sobre todo esse negócio de diferente e possibilidades com essa diferença, com essas habilidades. Enfim, se vocês quiserem falar mais também. Eu queria falar que cada live tem energia muito do convidado, né? A gente vai muito pro tipo assim, o que esse convidado vai trazer, e enfim, essa foi a energia que a gente acabou percebendo e criando junto com a Ju, né? Que veio essa história da escola, do eu não vou falar que eu sei, e aí trouxe um monte de coisas para o nosso universo, principalmente para o meu, vou ser muito sincera. Então, muito obrigada, Ju. Obrigada. Sim, muito obrigada por trazer todas essas consciências pra gente. E também para perguntar se vai também fazer a intro, vai dar, enfim, como vai funcionar, divulga isso. Sim, eu vou fazer essa intro no dia 23 de abril, em São Paulo, presencial, junto com a maravilhosa Vitória Mina. Então, para quem estiver em São Paulo ou pretende estar em São Paulo no feriado de Tiradentes, a gente vai fazer todo um fim de semana cheio de coisas gostosas e uma delas vai ser essa intro. Então, como pode melhorar ainda mais? Que maravilha. E o que mais vai ter ainda? Semana além da intro? Vai ter
2 workshops de processo corporal, que eu vou facilitar, uma classe de barras que eu vou facilitar junto com a Vi, e essa intro do peixe também, que a gente vai facilitar juntas. E o que mais é possível, né? É o Dia da Terra também, no dia 22, então a gente está olhando para isso também, o que mais a gente pode incluir nessa programação aí também, para trazer essa energia. Muitas delícias! Delícia, delícia. Uau! Como pode melhorar ainda mais? Não. Quem se conectou com qualquer uma dessas lives, ou, né, agora ou no futuro, segunda, a gente vai então, fazer não só para si, né, mas para a gente também reconhecer as outras pessoas com a diferença delas, ter essa permissão e ter ferramentas, né? Nessa classe a gente entrega um manualzinho, todo fofinho, todo desenhadinho, assim, tem várias ferramentas e passagens do livro. E até o próprio livro também, né? Quem quiser adquirir tem os links. Enfim, no meu Linktree tem os links. Eu não sei se vocês têm no de vocês, gurias. Mas esse livro sensacional foi um respiro no meu universo, assim, de eu me entendi. Me entendi enquanto peixe nessa vida. Ali na partir daquele livro, né? Que essa frase, se eu não me engano, é do Einstein, né? Se você ensinar o peixe, se você medir a inteligência de um peixe a partir da capacidade de subir numa árvore, ele sempre vai se sentir péssimo, né? Então, se a gente pudesse reconhecer, não só as nossas, mas de cada pessoa, né? A inteligência própria, as habilidades próprias, o jeito de funcionar de cada um como... Não é certo usar a palavra, mas a energia que vem é essa, né? Como certo, como correto, como ok, né? Como digno de existir, tipo assim. E não tiver nada realmente a ser excluído, mas algo que é tão difícil na tua realidade, muito provavelmente tem uma habilidade ali que tá só mal identificada, né? Então, e se a raiva não for um problema? E se a timidez não for um problema? E se nada for um problema, e sim algo que tem ali atrás, que só tá meio mal identificado, mascarado como um problema. E se nada for um problema, e tudo for uma capacidade ainda não desenvolvida. Exatamente. Então, tudo aquilo que você acha que é o errado de você, talvez seja somente uma habilidade aí pronta para contribuir com a tua vida, para contribuir com o planeta também e com as outras pessoas. Então, como seria a gente explorar isso juntos nessa intro, né? Eu e a Vivi vamos fazer já agora dia 10. A Ju vai fazer dia 23, né? Que você falou, em São Paulo, presencial. Então, tem vários outros facilitadores também que estão escolhendo fazer essa intro. Eu acho que uma coisa que eu sempre falo é tipo assim, gente, se vocês conectam com a minha energia e com a da Vivi, por que não fazer com a gente? Mas não somos as únicas facilitadoras no planeta que vão facilitar essa intro, então fiquem à vontade para seguir a energia do que vai criar mais para vocês, para a vida de vocês, e se expande e fazer com a gente na segunda-feira. A gente vai facilitar juntas essa intro maravilhosa. Eu acho que Que delícia! Ju, gratidão por ter aceito o convite. Gratidão, Vivi, mais uma vez por mais uma live juntas. E mais uma criação juntas. E domingo, gente, vai ter uma outra live com a Bianca Navarro. A gente vai falar também sobre como que você pode criar com essas habilidades aí que você tem, né? Com essas coisas aí que talvez você nem saiba, essas habilidades que você nem saiba que tem. Então, domingo, não lembro a hora, mas acho que é 6 da noite, eu acho. Eu acho que é. Mas enfim, domingo. A gente vai postar aqui o horário, mas eu acho que é domingo, 6 da noite. A gente vai fazer essa live com a Bianca, que também vai ser muito bacana. E depois, segunda, tem uma só nas duas, e também não tem horário ainda. Exato. Então fiquem ligados. Gratidão, Ju, por ter aceito o convite, por ter trazido tantas consciências, clarezas. Muita gratidão pelo convite. Para mim foi muito espetacular também. Desde o minuto que você convidou, já começaram a vir várias coisas assim, tipo, e que divertido. E como que a gente pode ser isso mais ainda umas para as outras e uns para os outros no mundo, né? De fazer esses convites que vão abrindo um monte de coisas. E para todo mundo que assistiu, né, a live ou que vai assistir no futuro a gravação, tipo, olhem para vocês, né? Do que ressoa aí
e que outros downloads, que outras consciências podem vir aí para vocês a partir de todo esse bug que deu na gente. De dar esse bug em vocês também e trazer com isso mais consciência. E uma última coisa, assim, só para trazer um pouco mais de vulnerabilidade, né? A gente, né, eu tô há 4 anos em Axis, eu não sei muito bem vocês, mas assim, tem um ponto de vista, né, de que quem tá em Axis, ou quem tá há muito tempo, ou quem tá em determinados títulos de Axis, tem muitas coisas resolvidas, está tudo resolvido. Gente, a vida é um processo eterno, tipo assim, são só espirais acima, entendeu? Então, assim, se você acha, tipo, eu fiz só uma classe de barras, isso aí não é pra mim, assim, não é sobre isso, né? A gente tá aqui e eu trouxe muito essa coisa pra mim, ainda é uma questão. Tanto que eu tive uma crise antes da live, então, assim, ainda é uma questão pra mim, o se mostrar. Então, não existe hierarquia, não existe linearidade, não existe quantidade de tempo, existe aquilo que está disponível naquele momento. Então, se você tá, né, recebeu alguma consciência disso, sente de compartilhar, de estar com a gente, seja presencial ou online, para olhar para isso, né? E não é assim, eu vou fazer isso e tudo vai ficar resolvido. São pedacinhos, né? O símbolo do autismo justamente é os quebra-cabeças, né? É as pecinhas do quebra-cabeça, que todos são diferentes e formam ali uma grande imagem. E é isso que a gente está fazendo. Pedacinhos e pedacinhos e pedacinhos. Então, nessa live a gente trouxe coisas, nas outras coisas. E assim a gente vai formando esse cenário da vida mesmo, né? E mais da gente, mais do mundo, e mais consciência, enfim. Não existe um lugar para chegar, como a Ju falou antes, né? É só o caminhar justamente, né? A proposta. Então, não importa onde você esteja, quantas classes tenha feito, se não fez nenhuma também, essa índice sempre é requisito. Mas é esse realmente o convite, olhar um pouquinho mais de ti mesmo, né? Porque no fim tudo é sobre a gente e que também é sobre o todo, e o todo na gente e a gente no todo. Então, gratidão. Ótimo feriado para todos vocês. Até segunda. Não, até domingo. Até domingo. Até domingo. Beijão e até breve, gente. Mais uma vez, meninas, gratidão. Até a próxima.